É 29 de julho de 1939. No alto do K2, 3 homens encontram um alpinista morrendo e o deixam lá, ainda vivo. Mas 2 dias depois, nenhum deles volta. 4 corpos, 0 respostas. 90 anos depois, até hoje, os alpinistas ainda discutem sobre o que aconteceu lá em cima. Um lado chama de tragédia, o outro chama de assassinato. Este é o caso mais controverso de traição do K2. Bem-vindo ao Extreme Edge, onde contamos a história por trás da história. Dudley Wolfe era um socialite americano rico, nascido na cidade de Nova York em 6 de fevereiro de 1896. Seu pai era um importador de café que ganhou fama por contar histórias inventadas sobre sua origem aristocrática e suas viagens pela Índia caçando tigres. Sua mãe, por outro lado, era filha de um empresário rico, Benjamin Franklin Smith. Junto com seus 3 irmãos, eles acumularam uma fortuna de cerca de 30 milhões de dólares na década de 1880, o que equivale a quase $1 bilhão hoje em dia. Isso permitiu que Dudley tivesse uma criação luxuosa. Ele frequentou internatos de prestígio e, apesar de seus esforços nos estudos, seu desempenho acadêmico era ruim. Mas ele amava esportes e, durante seu tempo na escola, jogou futebol, hóquei e até se destacou em esportes náuticos e caça, mostrando os primeiros sinais de seu espírito aventureiro. Em 1916, ele já havia deixado a escola e teve dificuldades para encontrar um emprego. Ele não se interessava pelo negócio da família, que já havia se transformado em um império imobiliário e ferroviário. Em vez disso, o jovem Dudley queria ajudar as pessoas, e com a guerra em andamento na Europa, ele não conseguia pensar em uma causa melhor. Depois de ser rejeitado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos devido à má visão e pés chatos, ele não desistiu. Em vez disso, Dudley se voluntariou para o Corpo de Ambulâncias da Cruz Vermelha na Europa, algo que você não esperaria de um jovem que já nasceu rico. Ele chegou até a receber a Croce de Guerra italiana e uma medalha de campanha. Mais tarde, ele se juntou à Legião Estrangeira Francesa em outubro de 1918, servindo por um mês, até que os combates terminaram na frente ocidental. Após a guerra, Dudley voltou para Omaha, nos Estados Unidos, e sem ter mais nada a que recorrer, ele acabou ajudando a administrar o negócio imobiliário da família. Mas seu coração não estava nisso. Ele queria mais da vida. Ele amava o ar livre e passava muito tempo fantasiando sobre empregos que lhe permitissem trabalhar fora. Então, do nada, uma oportunidade caiu em seu colo. E em 1924, a vida de Dudley mudaria para sempre. Uma pequena pausa nesse trem do caos. Se você quiser fazer parte da comunidade extrema, ver vídeos exclusivos feitos só para você, ter acesso antecipado ao nosso outro conteúdo e votar em enquetes de conteúdo, venha se juntar a nós no Patreon. Te vejo lá. Em 1924, Dudley e seus irmãos foram convocados para a enorme propriedade de seu avô de 94 anos no Maine. Naquela época, ele era amplamente considerado o homem mais rico da Nova Inglaterra. Nenhum dos irmãos de seu avô teve filhos, então a vasta fortuna da família foi passada para Dudley e seus irmãos. Nessa época, acredita-se que os irmãos tinham um patrimônio estimado em 100 milhões de dólares, ou cerca de impressionantes 1 bilhão e 400 milhões de dólares nos dias de hoje. Dudley estava prestes a se tornar um dos homens mais ricos da América. Ele não precisava mais trabalhar, ele podia passar o tempo fazendo o que amava. Mas, em uma reviravolta estranha, ele decidiu se inscrever na Universidade de Harvard. Mesmo sem nenhuma qualificação acadêmica, Dudley foi surpreendentemente aceito em 1925. Foi durante seu tempo em Harvard que ele começou a explorar o que se tornaria uma de suas verdadeiras paixões: as regatas de iate. Foi aí que seu amor pelo extremo ficou evidente. Nos anos seguintes, ele passou inúmeras horas competindo nas águas abertas do Atlântico e chegou até a vencer a Deep Sea Challenge Cup do Brooklyn Yacht Club. Ele encomendou uma escuna de 60 pés chamada Mohawk em 1929 e se tornou a primeira pessoa a competir com um iate de 60 pés atravessando o Atlântico, competindo na King and Queen's Cup Classic e terminando em segundo lugar contra embarcações muito maiores. Depois de se formar em Harvard, Dudley mais uma vez se viu em uma encruzilhada. Seu amor pelas regatas de iate já não era o mesmo, e ele se cansou dos círculos sociais em que se encontrava. Isso levou Dudley a se mudar para a Europa, onde ele começou a praticar montanhismo e esqui. Dudley tinha um talento natural para o esqui. Ele praticava quase todos os dias e usava isso como uma forma de aliviar as pressões do dia a dia. Com o tempo, ele ficou conhecido por suas habilidades ao deslizar pelos Alpes e até conseguiu atravessar o maciço do Mont Blanc esquiando. Ao mesmo tempo, ele começou a escalar, mas ele achava os aspectos técnicos do esporte desafiadores.
Apesar de sua riqueza e espírito aventureiro, ele era descrito como gentil, alegre e bastante tímido, mas isso não o impediu de encontrar o verdadeiro amor. Em 1934, ele se casou com Alice Blaine Damrosch, uma esquiadora talentosa e entusiasta de atividades ao ar livre. É quase como se eles tivessem sido feitos um para o outro. A essa altura, você deve estar se perguntando: como um homem rico, dono de iate e montanhista inexperiente, acabou perdido na zona da morte da montanha mais perigosa da Terra? Bem, essa parte da nossa história começou no início de 1938, 4 anos após o casamento. Numa noite, Dudley e sua esposa convidaram várias pessoas para o elegante apartamento deles na Quinta Avenida em Manhattan, para exibir slides do tempo que passaram esquiando e escalando pela Europa. Acontece que o montanhista germano-americano Fritz Weisner foi convidado. Apenas um ano antes, Fritz havia feito um discurso no American Alpine Club, onde ele revelou seu ousado plano de organizar uma expedição para escalar o K2 pela primeira vez. Fritz sabia que seria difícil conseguir financiamento para a expedição, já que a economia americana não estava bem em 1938. Então, ele teria que encontrar alpinistas que pudessem pagar suas próprias despesas. Naquela época, tudo incluso, custaria cerca de $17.500 por pessoa, o que equivale a impressionantes $309 mil hoje. Quando Fritz conversou com Dudley em seu apartamento, ele rapidamente percebeu que estava com sorte. Dudley ficou imediatamente fascinado com a ideia de escalar a segunda montanha mais alta do mundo, apesar de não ter nenhuma experiência em regiões de grande altitude. Mas a falta de experiência nunca o impediu de alcançar nenhum de seus outros objetivos na vida. Afinal, se ele conseguiu entrar em Harvard sem nenhuma qualificação e competir em uma regata de iate pelo Atlântico, subir uma montanha deveria ser fácil, certo? Bem, como os espectadores de longa data do canal sabem, escalar uma das montanhas mais altas do mundo não é um passeio no parque. Escalar qualquer pico do Himalaia, seja um dos mais altos ou não, é bem diferente dos Alpes. Nesse ponto da história, nenhum dos picos de 8.000 metros do mundo havia sido escalado até o topo. E o K2, em si, era um dos maiores desafios que os seres humanos podiam enfrentar. Com mais de 8.611 metros acima do nível do mar, ele só é superado pelo Monte Everest em tamanho. Mas, apesar de ser um pouco mais baixo, hoje ele é considerado muito mais perigoso. O K2 tem a reputação de ser extremamente íngreme, com milhares de metros de escalada técnica em rocha e gelo, além do risco constante de nevascas, quedas de rochas e avalanches a qualquer momento. Para Dudley, ele tinha experimentado pouco desse lado do montanhismo extremo, e se quisesse sobreviver à expedição, precisava treinar mais do que nunca. Quanto a Fritz, não havia como fazê-lo mudar de ideia. Ele precisava das contribuições financeiras de Dudley. Isso era uma parte crucial para alcançar seu objetivo de levar os primeiros americanos ao cume de um pico de 8.000 metros. Na época, Fritz provavelmente sabia que sua decisão de incluir Dudley poderia colocar em risco tanto a equipe quanto o milionário. Mas, por outro lado, as maiores recompensas da vida muitas vezes vêm acompanhadas de riscos consideráveis. Dudley talvez não fosse o garoto mais inteligente da escola, mas ele não era burro. Para se preparar para a escalada, ele tentou alcançar o cume do Monte Branco e do Pais Paulu, na primavera de 1939, mas ele fracassou miseravelmente em ambas as escaladas, mesmo com a ajuda de um guia. As coisas não estavam indo bem, mas Dudley continuava motivado, acreditando que esses eram apenas pequenos contratempos e que sua força e força de vontade sozinhas o levariam aonde nenhum alpinista jamais esteve, ao cume do K2. Em março, Dudley conheceu Fritz na Inglaterra, onde começaram a comprar todo o equipamento necessário para a expedição. Dudley tinha muito dinheiro e não poupou despesas. Eles compraram o melhor equipamento disponível na época, incluindo barracas pesadas, colchões infláveis, fogareiros, botas com pregos e sacos de dormir. Para alimentação, trouxeram muitos itens desidratados, leite, frutas e vegetais, mas a maior parte da energia que consumiriam durante a escalada vinha de alimentos enlatados e carnes secas. Fritz e Dudley foram acompanhados por outros 4 alpinistas na equipe, incluindo Jack Durhans, Chapel Cramer, George Sheldon e Tony Cromwell, que atuou como vice-líder. Tony era outro homem rico que não precisava trabalhar em um emprego comum. Ao contrário de Dudley, Tony passava seu tempo escalando montanhas ao redor do mundo e era o parceiro perfeito para Fritz. A equipe contratou 9 Sherpas e muitos outros carregadores, e juntos eles tentariam realizar o impossível e escalar o K2. Em 29 de março de 1939, Dudley se encontrou com o resto da equipe em Gênova e embarcou no SS Kuntibiancamano, que os levaria até Bombaim, na Índia. Esse foi o início da expedição de 6 meses e o primeiro passo para fazer história. A partir daqui, a equipe fez uma longa viagem de trem de 40 horas até Rawalpindi,
antes de 2 carros os levarem até Srinagar, no Vale da Caxemira. No final de abril, os alpinistas se encontraram com os Sherpas e carregadores. Mas nesse período do século XX, não havia estrada até a montanha. Em vez disso, Dudley e a equipe tiveram que caminhar mais de 530 quilômetros para chegar à base do K2. Enquanto viajavam a pé e a cavalo, aquilo devia parecer um mundo completamente diferente para os ocidentais. Isso fica evidente em um relato de Tony, que escreveu: "Este é realmente um país árido e desolado. E como os habitantes conseguem viver aqui me enche de constante admiração e espanto. As colinas são totalmente desprovidas de vegetação, que só existe nos leques aluviais irrigados." Depois de um mês na estrada, caminhando dia após dia, Dudley finalmente avistou o K2 pela primeira vez no final de maio. De bom humor, ele e o resto da equipe estabeleceram um acampamento base a 5.000 metros de altitude pouco tempo depois. Em seguida veio a parte difícil pela qual eles vieram: escalar a montanha. Quase imediatamente, a equipe sofreu um grande golpe quando Chapel Kramer ficou extremamente doente. Ele foi tratado por Jack, apesar de ter pouca ou nenhuma formação médica, chegando a lhe dar respiração artificial por mais de 2 horas, o que provavelmente salvou sua vida. Assim, antes mesmo de passarem do acampamento base, já estavam com um homem a menos, e o tempo estava passando. Se quisessem alcançar o cume na janela de escalada, precisavam deixar as preocupações de lado e começar a avançar. Durante o mês seguinte, Dudley e os outros fizeram o possível para se aclimatar à montanha. Eles transportaram mais de 300 quilos de suprimentos até o acampamento 1. A partir daqui, eles continuaram a levar suprimentos para o acampamento 2, que servia como o principal local de armazenamento em baixa altitude. No auge, mais de meia tonelada de suprimentos ficou armazenada lá. Tudo parecia estar indo bem para Dudley. Ele se saiu bem durante as etapas iniciais da expedição. Mas quando começaram a subir, as coisas mudaram. Sua inexperiência começou a aparecer e alguns dos outros alpinistas começaram a argumentar que sua falta de jeito os colocava em perigo. Mas ele era muito querido e mostrava ser um trabalhador esforçado. Isso o manteve em boas relações com Fritz, que provavelmente tinha um carinho especial por Dudley, devido às suas contribuições financeiras para a expedição. No dia 21 de junho, a equipe enfrentou outro grande revés, quando uma nevasca severa atingiu a montanha. As temperaturas despencaram para menos 2 graus Fahrenheit, e a equipe ficou confinada no acampamento 4 por mais de uma semana. O impacto mental disso sobre os outros alpinistas foi impressionante. Quero dizer, você consegue imaginar ficar preso no topo de uma montanha fria e desolada, sem ter muito o que fazer para passar o tempo, enquanto ventos fortes batem na sua barraca? Muitos provavelmente se perguntaram se aquilo era um sinal para voltar para casa, depois que a tempestade terminou abruptamente em 29 de junho. Mas, ao contrário do resto da equipe, Dudley e Frisk continuaram tão motivados como sempre e ajudaram a incentivar a equipe a seguir em frente. Notavelmente, a equipe continuou fazendo grandes progressos. No final do mês, Fritz escalou a infame Chaminé House, uma fenda de 30 metros de altura em uma parede de rocha. Essa é uma parte extremamente perigosa e técnica da escalada. Mas, felizmente para Dudley, Fritz havia instalado cordas fixas, das quais ele podia puxar o alpinista inexperiente para cima. A dupla foi acompanhada por 2 Sherpas, e juntos eles estabeleceram o acampamento 5. Mas, apesar da alegria inicial da equipe, a escalada exaustiva começou a cobrar seu preço de Dudley. Quando Jack chegou ao acampamento 5, ele inspecionou os pés de Dudley e, para seu choque, descobriu sinais de congelamento. Isso era um problema sério. Se não fosse tratado, a pele e o tecido começariam a morrer, e a parte do corpo afetada teria que ser removida. Mas Dudley parecia não se abalar. Em vez disso, ele reuniu coragem e seguiu para o acampamento 6, embora em um ritmo lento. Jack inicialmente sugeriu que Dudley deveria descer a montanha. No entanto, ele foi contrariado por Fritz, que permitiu que ele continuasse. Alguns consideram isso uma decisão imprudente. Mas o que você acha? Dudley deveria ter voltado nesse ponto, considerando sua condição? Mesmo assim, Dudley continuou ao lado da equipe. Cada dia agora era uma batalha contra os elementos e contra suas próprias mentes. Suas habilidades de escalada não eram das melhores, mas o que lhe faltava nesse aspecto, ele compensava com sua determinação e força. Em 14 de julho, após vários meses brutais na montanha, eles finalmente estabeleceram o acampamento 8. Mas agora, o corpo de Dudley começou a falhar. No início do século XX, o oxigênio em cilindro ainda não era tão popular quanto é hoje no mundo do montanhismo. Alpinistas como Dudley precisavam garantir que se aclimatavam adequadamente à montanha, mas mesmo assim, passar tanto tempo a dezenas de milhares de pés acima do nível do mar é incrivelmente perigoso e muito difícil para o corpo. Nesse ponto, tanto Dudley quanto Fritz já tinham passado impressionantes 3 semanas acima de 22.000 pés.
A partir daqui, a equipe estava perto o suficiente para tentar chegar ao cume. Mas lá embaixo, as coisas estavam desmoronando. Jack foi forçado a recuar para o acampamento 2, quando começou a sofrer de hipóxia devido à falta de oxigênio. Quando ele chegou, ele encontrou o acampamento todo bagunçado, e Tony havia perdido toda a motivação para continuar com a expedição. Isso era um problema sério, pois agora não havia ligação entre aqueles que estavam no alto da montanha e sua linha vital de suprimentos abaixo. Mas no alto da montanha, onde Dudley, Fritz e vários dos Sherpas estavam se preparando para escalar os últimos 900 metros, mal sabiam eles que haviam avançado muito além de suas linhas de suprimento. E isso iria assombrá-los mais tarde. No dia 17 de julho, Dudley, Fritz e Passanglama iniciaram seu ataque final ao K2. Era a hora. Será que eles conseguiriam fazer história, tornando-se os primeiros alpinistas a alcançar o cume de um dos picos de 8.000 metros do mundo? Era para isso que eles tinham trabalhado tanto, e agora estava ao alcance das mãos. Mas, ao seguirem em frente a partir do acampamento 8, Dudley chegou ao seu limite. Seu corpo não aguentava mais, e ele voltou para o acampamento. Por mais de uma semana, Dudley permaneceu sozinho no acampamento 8, enquanto Fritz e Pasang tentavam chegar ao cume. Eu acho difícil imaginar o quão isolado Dudley deve ter se sentido. Naquele momento, ele provavelmente já estava delirando e sentindo dores intensas por causa do congelamento que estava lentamente destruindo seus pés. O único som era o vento cortante que batia contra sua barraca. Lá embaixo, uma extensão vertiginosa de picos irregulares se estendia até o horizonte e servia como um lembrete assustador de seu isolamento. Ele estava completamente sozinho na montanha selvagem, sem ter para onde ir. Tudo o que ele podia fazer era esperar que os Sherpas ou algum dos alpinistas voltasse. Mais acima na montanha, Fritz e Pasang fizeram sua última tentativa de chegar ao cume em 19 de julho. E apesar de terem chegado a menos de 250 metros do verdadeiro cume, decidiram recuar, pois Pasang se recusou a continuar por medo. Falando sobre a decisão, Fritz escreveu mais tarde: "Lamentei muitas vezes durante a descida por ter cedido. Teria sido muito mais fácil para nós seguir até o cume e retornar pela parte difícil da rota na manhã seguinte." Mesmo com a retirada, o sonho não tinha acabado para Fritz. Ele acreditava que poderiam simplesmente voltar ao acampamento 8, pegar suprimentos e tentar o cume mais uma vez. Mas quando ele chegou, ele ficou horrorizado ao descobrir que Dudley tinha estado sozinho o tempo todo. Fritz não conseguia entender por que a equipe abaixo não havia trazido mais suprimentos, nem porque ninguém tinha vindo verificar como eles estavam. Nesse ponto, Dudley tinha ficado completamente sem fósforos, o que significava que ele não podia cozinhar, nem mesmo derreter neve para conseguir água. Dudley e Fritz não sabiam, nesse momento, que o restante da equipe lá embaixo estava com a impressão de que todos que estavam no alto da montanha haviam morrido. Vários dias antes, um dos Sherpas chegou a menos de 150 metros do acampamento 8 e chamou 3 vezes, mas Dudley não ouviu seu chamado. Depois de ver sinais de uma avalanche recente, ele presumiu que os alpinistas haviam morrido durante a subida da montanha. Dudley estava em uma situação ruim, mas conseguiu se levantar, e juntos, os 3 homens desceram até o acampamento 7. Mas na descida, o desastre aconteceu. A falta de jeito de Dudley fez com que ele caísse, quase fazendo os 3 homens despencarem pela geleira Godwin Austen. Felizmente, eles conseguiram sobreviver e chegaram ao acampamento 7 em segurança. Mas ao chegarem, ficaram horrorizados ao encontrar poucos suprimentos e suas barracas enterradas sob a neve. Agora, era uma luta pela sobrevivência. Os alpinistas sabiam que precisavam descer para acampamentos mais baixos em busca de suprimentos. Fritz afirmou que Dudley se ofereceu para ficar no acampamento 7, enquanto ele e Pasang desciam. Mas depois de passar tanto tempo em altitude, é possível que nenhum dos dois estivesse pensando direito. Dudley estava claramente sofrendo tanto com as temperaturas congelantes quanto com a altitude. Enquanto Fritz e Pasang desciam a montanha, acampamento após acampamento eles encontraram abandonados, com pouca comida. E quando chegaram ao acampamento base, estavam exaustos e mal conseguiam andar. Fritz ficou furioso com o restante dos alpinistas, alegando que eles os haviam deixado para morrer na montanha, e até ameaçou processá-los. Tony retrucou Fritz, dizendo que ele havia abandonado Dudley no alto da montanha, e até certo ponto ele não estava errado. A partir deste momento, Fritz e Tony se tornaram inimigos mortais. Mas, apesar das diferenças, havia um problema maior e mais importante: Dudley. Mais uma vez, ele estava sozinho no K2, e desta vez, os alpinistas teriam que subir novamente a perigosa montanha para resgatá-lo. Em 25 de julho, Jack e 3 Sherpas começaram a subir a montanha, mas só conseguiram chegar até o acampamento 4. A partir daqui, apenas 2 Sherpas tiveram forças para continuar e seguir até o acampamento 6. Alguns dias depois, Pasang Kuli, Tenzin e Norbu deixaram o acampamento base como reforços e conseguiram subir impressionantes 2.100 metros em um dia,
para chegar ao acampamento 6 ao anoitecer. Esse tipo de escalada era comparável ao estilo alpino, que mais tarde moldaria o mundo do montanhismo. No dia 29 de julho, Pazankh Kuli, Pazankh Tar e Finzu partiram do acampamento 6, enquanto Tenzin Norbu II ficou para trás. Eles finalmente chegaram até Dudley. Eles esperavam ser recebidos com entusiasmo ao virem buscá-lo para descer a montanha e voltar à sua vida de luxo. Mas não foi o que aconteceu. A essa altura, ele estava claramente sofrendo de mal de altitude. Quando se aproximaram de sua barraca, encontraram-no encolhido lá dentro, e o chão estava coberto de sua própria urina e fezes. Ele não tinha água nem comida quente, e não estava pensando com clareza ao se recusar a sair. Em vez disso, pediu aos Sherpas que voltassem no dia seguinte, e então estaria pronto para a descida. Provavelmente era o mal da altitude falando, não ele. Por mais inacreditável que essa história seja, não sei se eu estava preparado para saber dos acontecimentos que viriam a seguir. Os Sherpas realmente o deixaram lá, e não puderam voltar até 31 de julho, por causa de uma tempestade, 2 dias depois de tê-lo encontrado naquela condição horrível. Mas quando finalmente partiram, foi a última vez que qualquer um deles foi visto com vida. Não se sabe ao certo o que aconteceu com os Sherpas enquanto eles corajosamente subiam de volta ao próximo acampamento na esperança de salvar a vida de Dudley. Mas depois de 2 dias, Tsering percebeu que eles não voltariam, e ele rapidamente desceu de volta ao acampamento base. Jack e os outros ficaram chocados ao ver Tsering voltar sozinho. Escrevendo em seu diário, Jack compartilhou seus pensamentos sobre a notícia de que ninguém voltou do acampamento 7. Ele disse: os Sherpas têm certeza de que algo terrível aconteceu. Weisner pensava diferente. Não, parece impossível que algo tenha acontecido com um grupo tão capaz. Os pensamentos de Fritz na época podem parecer absurdos, mas lembre-se, nem mesmo ele sabia o quão mortal essa montanha se tornaria para futuros alpinistas. Fritz decidiu organizar uma terceira tentativa de resgate, possivelmente porque ele se sentia culpado por ter deixado Dudley sozinho no acampamento 7. A culpa pode ser uma emoção estranha para uma pessoa. Imagine um peso. Não um fardo físico, mas algo muito mais pesado pressionando sua alma. É o fantasma de um erro do passado, um momento que você gostaria de apagar. Isso é culpa. E para alguns, esse fardo esmagador não leva à reflexão silenciosa, mas a uma dança perigosa e desesperada com a imprudência. Talvez agora, Fritz precisasse acreditar que poderia resgatar Dudley. Caso contrário, ele teria que aceitar seu papel na morte dele. Fritz era o único alpinista forte o suficiente para tentar outra subida na montanha. Então, em 3 de agosto, ele partiu com Tsering e Dawa Tondup Sherpa, mas o progresso foi dolorosamente lento e eles só conseguiram chegar ao acampamento 1 depois de escalar o dia todo. Então, outra tempestade atingiu a montanha, fazendo com que os homens ficassem presos mais uma vez. Foi nesse momento que parece que Fritz perdeu toda a esperança e finalmente chegou à conclusão de que Dudley e os 3 Sherpas haviam perdido a vida. Não havia mais nada que eles pudessem fazer. E então, Fritz decidiu que eles retornariam ao acampamento base. Quando chegaram, estavam em um estado lastimável. Os homens juntaram o que puderam e começaram a longa caminhada de volta para Srinagar, onde Fritz teria que enfrentar a primeira de muitas controvérsias. Girava em torno da ideia de que ele era responsável não apenas pela morte de Dudley, mas, por associação, pelas mortes dos 3 Sherpas. Essa ideia foi fortemente defendida por Tony, que continuava a argumentar que Fritz havia assassinado Dudley. Durante seu tempo em Srinagar, Tony chegou até a conversar com a comunidade britânica, afirmando que as habilidades de liderança de Fritz eram terríveis. Nos anos que se seguiram, Fritz teria que explicar o que aconteceu na montanha repetidas vezes, com alguns relatos dando a entender que ele era responsável pelas mortes. Afinal, ele era o único alpinista experiente. Críticos argumentaram que ele estava focado demais no cume e que sua liderança contribuiu para a tragédia. Os relatos iniciais da escalada colocaram grande parte da culpa sobre ele. Alguns até afirmaram que o desejo de glória de Fritz ofuscou a segurança de sua equipe. Quando voltou aos Estados Unidos, Fritz concedeu uma entrevista ao New York Times, na qual ele comparou a expedição ao K2 com uma guerra, onde devemos esperar baixas. Isso não agradou a muitos na comunidade de montanhismo, que acreditavam que ele estava arrumando desculpas por ter abandonado Dudley. No entanto, outros ficaram do lado de Fritz. Olhando para trás, é realmente uma situação difícil. Por um lado, você tem a responsabilidade do líder. Por outro lado, você tem as realidades brutais da escalada em alta altitude. Foi um risco calculado que deu errado ou foi uma falha de julgamento? Não existe uma resposta definitiva com a qual todos concordem. O debate continuou por décadas. Alguns viam Fritz Weisner como um herói que ultrapassou os limites.
enquanto outros o viam como um líder imprudente que sacrificou um membro da equipe. A tragédia da morte de Dudley Wolfe continua sendo um capítulo sombrio na história da escalada do K2, e a questão da responsabilidade de Fritz ainda é discutida até hoje. Uma coisa que sabemos hoje é que é surpreendente que alguém tenha conseguido voltar daquela expedição. Com o passar das décadas e à medida que os seres humanos escalavam os picos das montanhas mais altas do mundo, como o Everest, Kanchenjunga e Lhotse, o próprio K2 se destacou por sua natureza particularmente perigosa. Hoje, o Karakoram 2 é considerado pela maioria dos montanhistas como a montanha mais perigosa do planeta Terra. Os corpos de Dudley e dos 3 Sherpas que foram salvar sua vida nunca foram encontrados. E eles se tornaram 4 em uma longa lista de mortes, que dariam ao K2 o nome de Montanha Assassina. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem!